O livro que eu venho a indicar neste vídeo é sobre controle, sistemas de controle para engenharia, do Franklin Powell e Naeini. Esse foi o livro que eu mais utilizei quando estava no curso de engenharia eletrônica. Eu utilizei outros também antes, mas isso aqui eu utilizei mais na fase em que eu comecei a entender mais, as coisas começaram a ficar mais claras, aí eu comecei a aprender no nível bem melhor lá no que estava sendo ensinado lá no curso, né? E claro que eu não estou dizendo que tudo que eu aprendi é por causa desse livro, não. Todos os materiais que eu vi antes, outros livros, fiz vídeos sobre outros livros de controle aqui. Mas esse aqui foi o que eu mais gostei e que eu estava até olhando aqui para colocar algumas marcações para depois mostrar por dentro, que você vai ver daqui a pouco. Aí eu estava achando bem interessante, cada parte eu parava para ler, assim, nossa, isso aqui eu quero estudar depois e tal, mas não, se eu fosse estudar tudo que eu gostaria, iria faltar tempo, né? Mas enfim, é um livro muito bom, eu vou mostrar ele aqui por dentro, aí você vai obter suas conclusões e no final do vídeo eu vou deixar na descrição o link de afiliado para você comprar na Amazon caso tenha interesse. Então vamos lá ver o livro por dentro. Então aqui está o livro Sistemas de Controle para Engenharia. A capa já dá uma ideia da aplicação da teoria de controle dessa área. Aqui, por exemplo, um carro com várias coisas aqui, uma aeronave aqui também, várias outras áreas, vários outros aparelhos necessitam da área de controle para funcionar direito ou para funcionar de qualquer forma. Então vamos abrir aqui. O que vai acontecer aqui, ó? É um livro de professores lá de Stanford e aí aqui no prefácio ele diz algumas coisas bem interessantes. Eu marquei aqui que ele utiliza as 3 abordagens principais mais comuns nessa fase de estudos: lugar geométrico das raízes, root locus, resposta em frequência e equações de variáveis de estado. Aí aqui ele diz aqui que ele equilibra ensinar técnicas consolidadas, coisas clássicas, com coisas mais atuais também. Então, esse livro aqui é bem recente, aqui tem a última edição, né, 2013. Então, você pode confiar em estudar o que está aqui. Aqui no prefácio ele fala também que ele utiliza MATLAB para mostrar exemplos de como implementar. Tem uma coleção de arquivos MATLAB também, enfim, várias coisas aqui. Se você tiver esse livro, é realmente interessante que você leia, porque é bem rápido. Aí vamos para o sumário, ver o que tem nesse livro, né? Primeiro, visão geral, aí depois modelos dinâmicos. Eu vou passar pelos capítulos para você entender melhor. Resposta dinâmica. Primeira análise da realimentação, método do lugar das raízes, lugar geométrico das raízes, método de projeto baseado na resposta em frequência, o que mais? Projeto no espaço de estados, controle digital, bem importante com as tecnologias baseadas em computador hoje, sistemas não lineares, projeto de sistemas de controle. Então vamos aqui para essa parte aqui de introdução. Se você não tem ideia o que é controle, de sistemas de controle e está na engenharia, vai estudar isso, é bem importante que você leia essa parte inicial, seja desse livro, seja de outro, para você entender qual que é o contexto em que o controle é empregado. Então ele aqui cita alguns termos aqui que você só lendo aqui os primeiros parágrafos pode ficar um pouco confuso assim, né, para quem não é da área técnica, mas você prosseguindo na leitura, você se insistir, você acaba fazendo sentido as coisas que ele está falando aqui, né? Aí ele já vai dando uma geral, que ele vai explicando aqui diagrama de blocos, aí ele já vai colocando algumas contas aqui, ó, para você ter a noção do que é essa área de sistemas de controle. Aí dá uns exemplos de sistemas a serem controlados, aí ele cita aqui um exemplo de incubadora de ovos de galinha, também chamado de chocadeira, né? Desenvolvida por Debel. Aí um projeto primitivo que eles fizeram na época, ele mostrando uma breve história do controle, né? Na época, assim, utilizando
a dilatação de fluidos, para regular a quantidade de ar que entra aqui para o fogo, esse tipo de coisa, mas já dá uma ideia de qual que é a ideia do controle. Ó, tem que ser mantida uma certa temperatura aqui nesse ambiente para que os ovos eles nasçam, né? Não sei qual é o termo melhor para isso, mas e não pode ser nem muito quente nem muito frio. Aí tem aqui a máquina a vapor, esse exemplo é bem comum aqui. Aí tem o governador de bolas flutuantes aqui. Não gostei muito dessa tradução, mas enfim, aqui está. A ideia é o seguinte, isso aqui eu acho bem interessante para explicar a ideia do controle. Existe a máquina a vapor, coisa lá da época da primeira Revolução Industrial, lá na Inglaterra, em que você tinha a máquina que produzia um movimento rotacional que pode ser utilizado para vários trabalhos, só que para regular essa rotação, para não ser nem tão rápido, nem tão devagar, existia esse equipamento aqui, que eram aqui duas bolas aqui, que conforme essa rotação vai sendo aumentada, elas são empurradas para fora, aí esses braços abrem, esses braços abrindo acaba mudando esse eixo aqui, e esse eixo regula o quanto de vapor vai para a máquina de vapor. Então, a rotação acaba sendo regulada, porque se a rotação diminuir, aqui entra mais vapor para o motor, aí a rotação aumenta de volta. Então, ele mantém no nível desejado. Aí ele explica aqui um contexto, a visão geral do livro. Aí vamos passar aqui rapidamente. Ó, capítulo 2, modelos dinâmicos. Qualquer coisa que nós precisamos controlar, precisamos escrever com equações matemáticas detalhadas o suficiente para a gente saber o que fazer, né? Para a gente traçar um projeto. Aí aqui ele dá alguns exemplos, aí é bom que já vai entendendo aqui, ó. Disco rígido, para você que está vendo esse vídeo 10, 20 anos depois. Então, antigamente existia uma coisa chamada disco rígido. Pois bem, agora, resposta dinâmica. Aqui aí ele dá uma revisão de transformada de Laplace, que é bem importante, principalmente para algumas etapas para alguns tipos de projeto aqui. Realimentação, aí aqui ele explica melhor a ideia da realimentação, por que é tão importante, por que faz tanta diferença no estudo de sistemas de controle. Aí, nos capítulos 5, 6 e 7, ele já vai para projetos de sistemas de controle. Então, como controlar alguma coisa para que fique no lugar certo, para que a velocidade seja um determinado valor, para que não instabilize, esse tipo de coisa. Aí tem o método lugar das raízes, aí tem o 6, que é aqui, ó. Que mais? Resposta em frequência. E o 7 é, cadê? Projeto no espaço de estados, que aí ele utiliza matrizes junto com as equações diferenciais aqui, ó. Aí ele dá um exemplo de um motor em corrente contínua. Que mais? Enfim, muitos exemplos aqui. Ele cita vários conceitos aqui. Você vê que sempre tem esse espaço aqui do lado, aí a informação não fica muito densa no livro. Isso é interessante, eu gosto disso. Aí chega aqui nessa parte do capítulo 8, controle digital. Isso aqui é importante porque muitos dos controladores atualmente são feitos utilizando microprocessadores, microcontroladores, por conta das várias vantagens do processamento digital, né? Então ele explica como passar aquelas técnicas que foram feitas, que foram desenvolvidas antes de o computador chegar no nível de hoje, né? Aí como adaptar elas para sistemas digitais, para o controle digital. Aí ele explica aqui várias coisas. Enfim, aí chegando no último capítulo, que é o capítulo 10, esse livro tem 10 capítulos, ele fala sobre projeto de sistemas de controle. Aí aqui, pelo que eu dei uma olhada, ele fala assim, vários ensinamentos de viés prático, interessantes. Assim, como escolher um sensor para controlar alguma coisa, um atuador.
o atuador ele vai fazer alguma medida, aplicar uma força, fechar uma válvula, alguma coisa assim para que o que você quer controlar fique no lugar certo ou algo parecido. Aí aqui o satélite, controlar a atitude de um satélite. Aí aqui, claro que nenhum estudante vai fazer isso em casa, mandar um satélite para o espaço, né? Mas é interessante analisar e estudar isso pelo aprendizado, né? Aí, que mais aqui, ó? Ó, exemplo de controle lateral e longitudinal de um Boeing 747. Aí tem várias coisas aqui, enfim, é muita coisa. Aí aqui chegando no final, ó, cada capítulo tem vários exercícios aqui para você fazer, isso é onde você mais aprende, na verdade. E aqui apêndice de transformadas de Laplace e outras coisas de matemática bem importantes, soluções das questões de revisão, tem aqui, não sei se todas as questões, mas vamos ver aqui, ó, capítulo 6, na verdade só as questões de revisão, que ele pede uma explicação, mas não aquelas numéricas. Apêndice C, comandos do MATLAB, e é isso. Pois bem, se você já utiliza esse livro, conhece, deixa aqui nos comentários se você gosta, outros livros de controle também, deixa a sua opinião aqui. E para você que tenha interesse em adquirir, eu vou deixar meu link de afiliado aqui na descrição do vídeo para você comprar na Amazon, caso tenha interesse. Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.